Eu decidi fazer um teste, eu investi R$1.000 em um fundo imobiliário e também investi R$1.000 ali em um CDB e decidi deixar eles rendendo ali durante um ano e fui acompanhando mês a mês. E com isso eu consegui saber ali qual investimento rendeu mais ali em um mês, qual investimento rendeu mais no outro e depois, claro, no final eu consegui ter a prova real de qual investimento me deu mais dinheiro. Então eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo e o legal é que, além de eu te mostrar o passo a passo, mês a mês, comentando o que aconteceu, comentando também o porquê aquele tipo de investimento teve aquela alta, aquela baixa, enfim. Você vai conseguir entender ali de uma vez por todas qual que é o investimento que faz mais sentido para você, qual vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Então vamos lá, eu criei aqui essa planilha, porque essa planilha vai ficar visualmente mais fácil de você conseguir visualizar aqui mês a mês. Então você pode ver aqui que eu coloquei do mês 0 até o mês 12. Então tem aqui o CDB. O CDB você pode encontrar em qualquer banco ali grande, tá? Ou até banco ali pequeno. Qualquer banco hoje em dia tem a parte do CDB, principalmente um CDB ali com 100% do CDI. Aqui eu considerei um 100% do CDI, beleza? Que isso é o mínimo do mínimo. Já aqui no fundo imobiliário, eu decidi pegar o fundo imobiliário chamado MXRF11, que é um fundo imobiliário base 10, ou seja, ele é um fundo imobiliário que ele custa menos de R$10. Ele é um fundo bem conhecido, é o fundo que tem mais cotistas hoje aqui no Brasil. Então, provavelmente você já deve ter escutado falar sobre esse fundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, para ficar uma comparação justa, o que eu fiz? Eu não conseguiria pegar R$1.000 redondo e comprar de fundo imobiliário. Então, eu peguei ali a quantidade necessária de cotas que eu precisaria para chegar próximo aos R$1.000. Então essa quantidade próxima que eu comprei foi, no caso aqui, 107 cotas, porque o valor do preço do fundo imobiliário de cada cota estava de R$ 9,35 na data que eu comprei, beleza? Já na questão do CDB é um pouquinho diferente, eu posso colocar o valor que eu quiser, tá? Não preciso ser um valor ou só redondo ou valor quebrado, então eu coloquei o mesmo valor que eu fiz aqui na questão do fundo imobiliário, que é R$ 1.000,45. Então vamos lá aqui, ó, no primeiro mês, o CDB, eu tive uma rentabilidade de R$ 7,89. Então, os R$ 1.000,45 foi para R$ 1.000,08,34. Então, essa rentabilidade, ela veio ali dos juros que eu ganhei em cima do valor que eu emprestei, porque o CDB nada mais é do que você emprestar o dinheiro ali para o banco e o banco te paga os juros em cima daquele valor e os juros está atrelado à taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, mais vai ser a tua rentabilidade. Já aqui no fundo imobiliário, ele sofre com a questão da variação de cota. Então pode acontecer da tua cota custar mais ou então pode acontecer da cota custar menos. Porque isso aqui é uma renda variável, diferente daqui que é uma renda fixa. Então aqui dificilmente o rendimento vai ser negativo, já que pode acontecer do valor da cota que você comprou desvalorizar e com isso o valor do teu investimento também diminuir, tá? Isso é super normal, isso pode acontecer. Já nesse caso aqui, o que aconteceu? O valor da cota se manteve. Então o preço eu paguei R$ 9,35, então teve um valor de R$ 9,35 também na questão da cota. Porém, a maior diferença dos fundos imobiliários para a renda fixa, no caso, são os dividendos. Então você recebe ali um valor de dividendo por cota. Nesse caso aqui, ele estava pagando aproximadamente 10 centavos por cota. Então, como eu tinha 107 cotas, logo eu recebi no segundo mês R$10,70. Porém, aqui eu tenho dois cenários. Eu poderia simplesmente pegar esses R$10,70 que ele gerou, sacar esse dinheiro, ou então eu pego esse dinheiro e reinvisto comprando novas cotas. E a ideia aqui é pegar o mesmo dinheiro, ou seja, esses mesmos R$1.000, não aplicar mais nada e o próprio dinheiro ele vai rendendo. Claro, devido à questão dos fundos imobiliários ter essa questão dos dividendos, com o próprio dividendo que ele gerar, você ir comprando outras cotas. Foi exatamente isso que eu fiz. Então aqui, com esse valor de R$10,70, eu comprei mais uma cota. Então você pode ver que de 107 cotas foram para 108 cotas, ficando um saldo na minha conta de R$ 1,35. Então aqui, se a gente for fazer o primeiro balanço e a primeira comparação entre o CDB e o fundo imobiliário, no CDB a gente tinha R$ 1.000,08, já aqui no fundo imobiliário a gente tinha R$ 1.000,11. Então a gente teve uma diferença aqui de aproximadamente, vamos colocar aqui, R$ 2,81. Já no segundo mês ficou mais nítido aqui a parte do CDB, a força que tem os juros compostos, que é os juros sobre juros. Porque ele pegou esse valor de R$ 1.000,08 e meu dinheiro rendeu em cima desse valor, ou seja, gerando aqui um rendimento de
R$ 9,16. Então, totalizando aqui, o valor final do mês 2 foi de R$ 1.017. Já aqui no fundo imobiliário, a gente teve uma variação aqui da questão da cota. A cota ela aumentou um pouco mais. Então, antes o preço dela estava de R$ 9,35, foi para R$ 9,36. Então, novamente, como eu recebi mais dividendos, então aqui você pode ver que antes eu recebi R$ 10,70, porque eu tinha 107 cotas. Agora, como eu tinha 108 cotas, eu recebi R$ 10,80. Então, o que eu fiz? Eu comprei mais uma cota aqui. Então, comprei mais uma cota, sobrou R$ 2,79. Então, a diferença dos dois entre o fundo imobiliário e o CDB foi de R$ 5,53. Aqui eu já coloquei o mês 3 e o mês 4 juntos para você ver uma coisa bem interessante. Você pode ver que do mês 2 para o mês 3 teve uma diferença muito grande nessa questão da rentabilidade. Então, antes eu tive uma rentabilidade de R$ 9,00, depois foi para R$ 8,85, depois de novo foi para R$ 8,63. Então, começou a cair a minha rentabilidade. E por que isso aconteceu? Primeiro que, dependendo do mês, pode acontecer que o mês tem menos dias e a questão do CDB ali, ele rende diariamente, então quanto menos dias, menos rentabilidade. E por a gente estar falando da questão da taxa Selic, pode ter acontecido também da taxa Selic ter caído um pouco, então refletiu diretamente aqui na nossa rentabilidade, tá? Já aqui na questão do fundo imobiliário, a gente pode ver que a gente teve dois aumentos, então de 9,36 foi para 9,38, depois para 9,42. E com isso a gente conseguiu comprar mais duas cotas. Então, colocando a questão da diferença, a gente pode ver aqui no mês 3 foi uma diferença de R$ 9,76, já no mês 4 já foi uma diferença bem grande de R$ 16,53, principalmente devido a essa questão da rentabilidade. Agora já abrindo no mês 5, 6, 7 e 8, a gente pode ver aqui que a rentabilidade já aumentou um pouco mais. Então aqui do mês 4 para o mês 5 foi de R$ 8,63 para R$ 9,62. De novo abaixou, depois aumentou bastante, depois aumentou muito. Então você vê como a questão da taxa Selic e da questão dos meses influencia diretamente, tá? Aí já aqui no fundo imobiliário a gente pode ver uma alta. Então, ó, de 9,42 foi para 9,45, depois 9,48, 9,50 e 9,52. Geralmente, pessoal, isso aqui não acontece. Na maioria das vezes é bem linear e quando aumenta é pouca coisa. Aqui está praticamente aumentando todo mês. Se você for ver aqui no histórico dos fundos imobiliários, não é uma verdade absoluta que isso vai acontecer. Então, meio que teve um pouco da sorte ali do mercado, tá? Mesma coisa da parte da renda fixa. Devido à questão da taxa de juros estar alta, então logo a renda fixa também vai render mais. Então, pegando a diferença de todos, a gente pode ver aqui que a gente começa a abrir bastante a diferença para de 20, 25, 28 e 31. Aí já nos meses 9, 10, 11 e 12, a gente vê como a gente teve uma rentabilidade muito maior, né? Então ele foi para 10,62, 10,40, 11,60 e por fim 12,60. Já nos fundos imobiliários aconteceu uma coisa bem interessante. Lembra que eu estava comprando uma cota praticamente por mês? Então aqui ó, 112, 113, 114. No mês 8, como sobrou bastante aqui o saldo, tá vendo que o saldo foi acumulando? Então no mês 8, além dos rendimentos aqui dos dividendos, ainda sobrou bastante saldo. Então aconteceu de eu conseguir comprar duas cotas. Então eu subi de 14 para 16 cotas, depois 17, 18, 19 e depois 120 cotas. Então comecei com 107 cotas e com o próprio dinheiro da rentabilidade ali dos dividendos. Claro, aqui também está contando a variação das cotas, porque você vê aqui foi bem impressionante esse aumento, ó, 9,48, 9,50, 9,52, 9,53, 9,55, 9,58 e 9,60. Então foi absurdo esse aumento. Então, considerando tudo isso, a gente teve uma diferença aqui ó, de 33, 35, 38 e 39. Porém, agora a gente tem que tirar a prova dos 9. Mas antes de a gente tirar aqui a prova dos 9, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like, comenta aqui embaixo qual o investimento que hoje você faz. Se você tem mais fundos imobiliários ou então se você tem mais ali renda fixa. Então aqui no CDB a gente teve um total de R$ 1.118,58, que é esse total final, calculando o valor que a gente colocou, R$ 1.045 mais os rendimentos. Já nos fundos imobiliários a gente teve um total de R$ 1.164,90. Mas você vai falar, Henrique, mas aqui está falando R$ 1.158,45. Sim, porém, ainda sobrou um saldo de R$ 6,45. Então, no mês 12, resgatando os valores do CDB, é esse valor aqui que eu iria retirar, tá?
Já que na questão do rendimento, o que ele aconteceu? Eu tive um rendimento de 118,13 e já aqui no fundo imobiliário eu tive um rendimento de 164,45. Porém, tem uma diferença muito grande aqui na questão do imposto de renda. O CDB, ele tem um imposto de renda que quanto mais tempo você deixa, menos imposto você vai pagar. Então aqui, como a gente deixou um ano, a gente pagou a tabela aqui de 17,5%. Já o fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda porque é distribuição de dividendo. Então aqui eu vou colocar para ver o valor certinho. Então aqui de imposto de renda eu paguei R$ 20,67. Então o rendimento líquido de cada um foi o quê? Fundo imobiliário foi um rendimento líquido de 164,45, já o CDB foi um rendimento líquido de 97,46, dando uma diferença total aqui de R$ 66. Foi uma diferença bem grande, isso considerando que a gente não colocou mais nenhum real. Então você vê a importância de você ter um fundo imobiliário na sua carteira e ir comprando ali sempre novas cotas. Claro, você deve diversificar também com renda fixa, porque por mais que ele vai render um pouco menos ali do que um fundo imobiliário, é um dinheiro que você ainda está ganhando, melhor do que você deixar na poupança. E se você quiser depois aprender a como escolher os melhores ativos e ter uma renda passiva que vai aumentar ali a cada mês, só clicar no primeiro link da descrição que lá tem o meu treinamento, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você viver de renda e ganhar cada vez mais dinheiro. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e te vejo no próximo vídeo.